Olá, amigos. Espero que todos estejam felizes na paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, quinta-feira, 25 de agosto, a lição de número 9, ela tem como título Arma que Vence. A lição de hoje, ela está baseada no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 20, do versículos de 1 a 30. E aqui nós vemos, que o rei de Judá, chamado Josafá, ele descobriu uma arma poderosa contra os seus inimigos. Josafá, ele havia acabado de renovar uma aliança com Deus, onde ele organizou muito bem a sua cidade. E ele era um homem comprometido realmente com o Senhor, observava sempre os seus estatutos e mandamentos. E depois dele ter feito uma reforma muito boa no povo de Israel, e em seu reinado ele parecia que estava tudo em paz, estaria tudo correndo nas normalidades. Mas eis que depois disto, que aparece ali em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1, o inimigo de Deus ele não ficou satisfeito com essa situação de Josafá, e ele começou a passar as piores provações, uns questões tremendo na vida de Josafá. E na região ali existia grandes nações, e entre eles dois grandes povos, o Moabe e Amon, e se juntaram com alguns meunitas, e eles resolveram ameaçar o povo de Judá e queria destruir esta nação. E as Sagradas Escrituras diz que Josafá, ao ver aquela grande multidão de inimigos e ele fragilizado, ele, como todo ser humano, ele teve medo, que até aparece ali em 2 Crônicas, no seu capítulo 20, versículo 3. E esta apreensão fez Josafá buscar ajuda no lugar bem correto. E a Sagrada Escritura diz que, e se pôs a buscar o Senhor. Josafá disse: em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, que está lá em 2 Crônicas, no seu capítulo 20, versículo 12. Amigos, se vocês sentem insegurança, apreensão, medo, nós temos que buscar realmente a resposta e a segurança no lugar correto, como Josafá. Se você não tem como resolver os seus problemas e vê que não tem solução humana, siga os conselhos de Josafá, foque e fique os seus olhos no Senhor Jesus, que Ele dará respostas como Ele fez a Josafá, para que ele pudesse ter comunhão, intimidade, oração, relacionamento com ele, Deus. E esta é a arma para vencer o inimigo. E tudo isso deve ser numa adoração com louvor em alta voz. A chave para obter a paz e alegria é só estar no Senhor. E que a nossa moderação seja conhecido por todos, a nossa conduta seja conhecida por todas as pessoas de onde nós vivemos. E nós devemos estar, meio que nós estejamos em aflições, nós estarmos alegres e confiantes no Senhor. E é neste momento que todo o povo de Judá se reúne na casa do Senhor, no mesmo templo que Deus já havia dito a eles. E veja o que Deus tinha dito para eles antes, que se o povo orasse e se humilhasse
e se buscasse com genuíno arrependimento, ele o ouviria e o perdoaria e o ajudaria. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E assim o povo de Judá o fez. E eis que quando eles estavam fazendo isto, né, orando e clamando a Deus, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaaziel e ele corajosamente falou. Olha o que ele diz: nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aqui veio a mensagem, né? A todo filho de Deus que está angustiado, que está preocupado, né? Que com o inimigo nas suas portas, ele não tem o que fazer. E essa orientação, né, que Deus havia dado para eles, né? Que eles buscassem a Ele, o grandioso Deus, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 15 a 17. E mesmo, né, que Deus havia falado que lutaria assim por eles, estaria com eles, o povo de Judá tinha sua tarefa a fazer, né? Eles tinham que ter atividade também. Eles tinham que fazer a sua parte e sair de enfrentar o inimigo, mostrar realmente que eles tinham fé. E assim o povo de Judá o fez. Começou a adorar a Deus e cantar louvores ao grandioso Criador do Universo. E eles entoavam hinos assim, em voz alta, em 2 Crônicas, no seu capítulo 20, versículo 17 a 19. E eles continuaram assim, marchando de encontro aos inimigos, numa guerra assim incomum, né? E cantando e louvando. E Josafá, ele designou assim um coro de louvores, ele organizou bem, né? Pessoas especiais para cantarem ali na frente. E eles foram em frente sem temer o inimigo. E foi nesse momento que o Senhor colocou emboscadas, né, contra os inimigos, né, os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que estavam os inimigos fortemente armados, que estavam querendo lutar, né, contra o povo de Judá. E ali eles sofreram uma das piores derrotas. E nós estamos falando de um povo assim, mais numeroso que Judá, e bem armado. Aí, meus amigos, minhas amigas, vocês vejam o poder de Deus. E isso está ali em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 22. Onde Deus fez uma intervenção, onde ele viu que o povo de Judá confiaram nele, exerceram sua fé no Senhor, reconhecendo a soberania e a santidade de Deus Todo-Poderoso, que pode, com o maior inimigo que aparecer na sua frente. E isso que a gente toma como experiência, né, para a nossa vida, né, que a solução de Josafá, do rei Josafá, diante de um grande problema, que era uma ameaça terrível, né? E não eram poucas pessoas, era uma multidão de inimigos para destruir, para exterminar o povo. Essa é a ideia deles, né? E eles acabaram se enfocando no Senhor e eles confiaram nesse grandioso Deus. E é assim que nós também devemos agir diante das nossas adversidades, dos nossos problemas, porque nós não podemos viver de aparências, né? E nem confiar no poderio humano. Nós temos que confiar no Senhor dos Exércitos, né? O Deus que criou o universo. E
E acima de tudo, nós fixarmos nossos olhos focados em Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Ele deve ser o nosso Senhor. E aquele que deu a vida por mim e por você, que somos pecadores, que Ele quis dar esse presente que chama salvação. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você ouvir a voz do Senhor, se ouvir a voz do Espírito Santo, que você aceite desse Filho de Deus grandioso, Jesus, aquele que nos salvou, que Ele quer te dar esse presente que se chama salvação e te levar para as mansões celestiais, num lugar onde você não vai ter mais inimigos, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro. Você não quer ir para esse lugar? E sabe por que Jesus quer fazer isto, minha amiga, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.